Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos de volta para mais uma semana de trabalho. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Na nossa aula de filosofia de hoje, eu quero começar só lembrando a vocês da atividade da aula passada, que foi falando sobre ética na diversão. Então, ficou uma atividade para casa e dessa atividade eu recebi de alguns alunos, ainda está faltando muita gente. Espero que vocês estejam lembrando e não deixem acumular as atividades, ok? Então, na correção dessa atividade, as nossas respostas, elas são todas pessoais. Então, de acordo com o texto que vocês entenderam, né, da ética e liberdade, de acordo com esse texto dessa aula anterior, vocês vão se basear e as suas respostas pessoais irão responder essa atividade, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje começa na página 62. É um texto para refletir, falando sobre a internet, né? Essa ferramenta que nós tanto usamos hoje, principalmente entre nós brasileiros, né? Ela é de um uso de uma forma geral. Entre nós brasileiros se concentra-se, de acordo com o que a gente vê nas pesquisas, sendo utilizada para vários serviços, acesso às redes sociais, aplicativos com objetivo de envio de mensagem, de texto de voz ou imagem. 94,2% assistem filmes, séries e etc. Ou seja, o uso da internet hoje ela é essencial nas nossas vidas. Utilizamos para quase tudo. Então, a internet ela revolucionou de verdade, né, a nossa forma de comunicação, de relacionamento social, transformou realmente profundamente o modo como interagimos, principalmente nessa pandemia, esse momento que nós estamos passando de distanciamento social, né? Então, seja ela em nossos familiares ou em outros grupos sociais que pertencemos, ela está presente. A mesma alterou o nosso modo de viver, de aprender, trabalhar, consumir e também nos divertirmos. Então ela veio, né? A internet veio de uma forma, sendo usada de uma forma como nunca nos últimos dias. A necessidade nós tivemos de trabalhar direto de casa, de comprar diretamente de casa, estudar, que é o que nós estamos fazendo, né, com as nossas videoaulas. Então se tornou uma ferramenta essencial no nosso dia a dia hoje. Então ela é importante para nossas vidas hoje, como nunca. O texto dessa pequena aula, que ele é um pequeno texto, diz o seguinte: a internet trouxe a todos muitas possibilidades. Jovens e adolescentes dedicam hora do seu lazer para navegar em sites de relacionamento, para se manter informados, para estudar e se divertir. Ela preenche o espaço de tempo, né, de muita gente, principalmente dos jovens, que fazem uso, né, constantemente da internet. Alguns exemplos a gente acabou de ver, né, para assistir filme, para estar informado, para navegar em sites de relacionamento, que esse não é o caso do sexto ano, né? Então, para estudar, esse sim, nós devemos focar bastante, explorar bastante o uso da internet em relação aos estudos, às nossas pesquisas, às nossas dúvidas, né? Porque também estudando por lá que nós também tiramos as nossas dúvidas. Então é de grande importância saber realmente como usar.
Nós sabemos que é uma ferramenta que nos auxilia, que nos ajuda bastante, mas também chega a atrapalhar de uma certa forma. Como assim que ela chega a atrapalhar? Bem, quando você não faz o uso correto dessa internet, né? Quando você usa para devidos fins que não são de interesse ou que não lhe traz benefícios. Então, nós temos também que observar esse lado, que há os seus benefícios e malefícios também. É como uma outra coisa qualquer, que nós temos que escolher entre a forma de usar, de conduzir, né? Tudo entre nós depende da forma de como nós escolhemos, como nós utilizamos. Então ela não é diferente das demais coisas, né? Existe um dizer que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Dizer não, ele é bíblico essa passagem. Existe tudo ao nosso redor, nós temos acesso a tudo. Agora cabe a nós a escolher o que quer esse tudo, porque nem tudo nos convém, né? Então, dentro da internet, dentro das redes sociais, realmente nós vamos encontrar coisas que não tem nenhum benefício para nós. Então, é saber escolher aquilo que vai lhe trazer algo de bom. Nesse caso do uso da internet, nós temos vários benefícios que ela pode estar nos oferecendo. Podemos usar esses benefícios a nosso favor, ok? Durante o decorrer da nossa vida, precisamos tomar decisões. E com os jovens e as crianças, isso não é diferente. Daí a necessidade de solicitar a ajuda de seus pais e familiares para se proteger de algumas armadilhas oferecidas pela internet. Observe uma pesquisa realizada entre os jovens que usam a internet. Como eu acabei de falar para vocês, tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. A internet ela também oferece perigos, que mesmo dentro da nossa própria casa pode acontecer. Nós acharmos que estamos seguros e através da internet acontecer. Então a gente já viu casos, né, acontecer com pessoas diretamente usando a internet. No meio das redes sociais, né, a comunicação nas redes sociais, relacionamentos que acontecem, né, através de redes sociais, aliciamento de crianças, que a gente também já tem visto muito isso acontecer. Pessoas que se conhecem, que marcam encontro e que no final isso não vai dar certo, né? Através das redes sociais, você nunca vai conhecer 100% como que é a outra pessoa, né? Se tratando de amizade, se tratando de relacionamento. Então, esse é um detalhe que deva ter toda a atenção voltada para isso. Nós vimos casos acontecendo através de redes sociais terríveis, que acaba, né, sendo tragédias na vida das famílias. Então, precisa-se ter um certo cuidado dobrado em relação a isso. No próprio texto, a gente viu que durante, né, a nossa vida nós precisamos tomar decisões. As crianças, elas não são diferentes. Crianças como jovens, enfim, todos nós de uma forma geral não somos diferentes, nenhum dos outros. Então a necessidade de solicitar ajuda, sempre ela vai acontecer, principalmente por parte das crianças, que precisa de ter a ajuda de um adulto por perto, relacionada ao uso das redes sociais, observar o que realmente está, né, pesquisando, o que realmente está, com quem você está falando, enfim, esses cuidados devem ser diariamente. E quando você, ainda criança, com certeza precisa ser acompanhado de um adulto, né, acompanhado de seus pais. Então, observe uma pesquisa realizada entre os jovens que usam a internet.
Olha só, 49% dos jovens aprenderam a usar a internet sozinhos. 80% se diz muito mais habilidosos que seus pais. 80% tem redes sociais como sites preferidos. 47% ficam conectados por mais de 4 horas. 65% não se importam com as regras de navegação. 22% recorrem aos pais em situação de perigo online. Olha só, como os perigos, eles existem, né? Precisa ter cuidado. 49% dos jovens aprendem a usar redes sociais sozinho, devido a ter mais habilidades, realmente de serem mais curiosos, de ser mais instruídos, né? Conectados. Então eles vão buscar sozinho, eles conseguem aprender, fazer o uso dessa internet realmente sozinho. Leem manual de instrução, buscam, né? Pesquisam como faz, enfim. 80% dizem ser mais habilidosos do que os pais. Sim, pode acontecer, né? Hoje em dia, com avanços tecnológicos que nós temos, as crianças elas têm acesso muito mais cedo. Então elas vão aprender com uma certa facilidade também maior. E pode acontecer também, né? Que muitas delas têm mais habilidade do que os próprios pais. Então, 80% tem redes sociais como sites preferidos. Já conhece, né? Utiliza dos sites, sabem do que gosta. Então, 80% já tem as suas preferências. 47% dizem ficar conectados mais de 4 horas por dia. Aí a gente espera, né, que esse tempo de conectação na internet, tempo de conectados com a internet, seja para usos de benefício para ele mesmo, como aprendizado, estudar, pesquisar, buscar novos conhecimentos. 65% não se importam com as regras de navegação. Tudo, gente. Em qualquer lugar nós vamos encontrar as regras e elas precisam ser obedecidas. Então, nas redes sociais também existem as regras, principalmente para crianças, né? Tem sites que elas não podem acessar, noticiários que elas não podem ter acesso. Então, também nas redes sociais existem as regras e elas são de extremamente importância serem obedecidas. 22% recorrem aos pais em situação de perigo online. Nesse caso, dos perigos online, principalmente voltado, ou seja, principalmente quando é criança realmente que está acessando a internet, é necessário sim recorrer aos pais, ser orientados, né, em situações nesse porte. E também o certo é você acessar a internet sempre acompanhado de alguma pessoa adulta próximo a você. Ok? Então, o nosso texto ele é muito importante hoje, falando sobre essa ferramenta que nós temos contato todos os dias, né? Nós temos utilizado da mesma todos os dias, mais do que nunca nos últimos dias. Agora, usamos elas de uma forma que venha nos trazer o bem. Usamos elas de uma forma que traga-nos aprendizado, nossos estudos principalmente, ok? Então, na nossa aula de hoje, que foi falando sobre a internet, essa ferramenta muito importante, certo? Vai ficar algumas questões para serem respondidas no caderno. As questões da página 63, certo? Vocês vão observar, são questões voltadas para o texto que nós acabamos de trabalhar. E me enviem a atividade no caderno, por favor. Tudo bem, meus queridos? Até a nossa próxima aula.